Olá, gente, boa noite. Agora sim, boa noite a todos e todas. A quem está aqui ao vivo, agradeço demais. E também quem vai assistir depois. Né? Algumas pessoas não podem estar ao vivo, por várias razões, mas quem pode, vem ao vivo, aproveita mais. Boa noite, Camila. Boa noite, Ana. E vamos embora. Hoje eu vou fazer um panorama geral de 3 pontos principais. Vocês vão receber, quem está lá no grupo vai receber um resumo, tá? Um PDF dessa aula de hoje. A gente vai trabalhar com três partes principais: os requisitos e as etapas do processo, a preparação em si para as provas, e vou também conversar algumas coisas sobre a escolha dos programas e das instituições. Na aula passada, a gente falou... Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Aqui é ruim porque a gente não consegue se escutar, né? Mas consigo conversar com vocês via chat. Estão me ouvindo bem? Massa. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre como é que funciona, né, o mestrado em si. E uma das coisas que eu destaquei e quero trazer à memória aqui de vocês é: não se preocupe em porque eu trabalho e eu não vou cursar o mestrado porque ele é de dia e eu trabalho durante o dia. O mestrado ele não vai ter aulas todos os dias, ok? Ele vai ter aulas normalmente 2 ou 3 vezes por semana, dependendo da linha de pesquisa e do programa em si. Falando de um modo geral aqui da Federal, da Universidade Federal de Pernambuco, ele é um mestrado que tem 24 créditos, e esses 24 créditos eles são divididos em 6 disciplinas. Eu até contei a história de aproveitar, né, o momento, e eu aproveitei, no ano que eu ingressei, eu cursei todas as disciplinas. E foi muito bom, porque no ano seguinte eu precisei trabalhar em 3 lugares e dificilmente eu conseguiria cursar as disciplinas. Então, eu tenho 2 orientações linkando com a aula passada, né, para começar a aula de hoje. Primeira coisa, não deixe de fazer o mestrado porque você acha que não vai conseguir, tá? Primeiro você faz, é aprovado ou aprovada, e depois você decide como vai definir sua questão de trabalho, sua questão de horários, ok? Então, primeira coisa, boa noite, Ana Maura, faça, depois você vê como é que vai funcionar. Só a título de experiência, hoje nós estávamos no meu trabalho hoje à tarde, conversando, e um colega falando sobre experiências, e ele disse que a esposa dele tinha um trabalho já tinha um emprego bom, mas não era concursada. E apareceu um emprego, um concurso na prefeitura, e ela falou: mas eu vou fazer isso, eu ganho mais onde eu estou, e tá. Aí ele disse: faz. Depois tu vê, no dia da posse, quando te convocarem, tu analisa se vai dar para tu assumir ou não. E aí, o que acontece? Ela fez o concurso. O concurso passou do prazo, aquele prazo lá, né, de 2 anos, depois foi prorrogado por mais 2 anos. Resumo da ópera: os 2 empregos que ela tinha, ela foi dispensada, e quando ela se viu assim, e agora? Aí, nos 45 minutos do segundo tempo, ela foi convocada para atuar nesse concurso que ela fez lá atrás, 4 anos antes, quando ela estava muito bem. Então, não se preocupe, mas hoje eu vou ter que não sei o não sei o quê. Faz. Porque muitas vezes a gente perde uma oportunidade por medo. E muitas vezes esse medo de eu não vou fazer porque eu não sei como é que vai ser, na verdade é uma autossabotagem. Porque você está lá no fundo, quase achando petróleo, você está achando que você não tem competência para passar. Então, não se sabote, faça. Depois você vê
como é que você organiza, tá? E a gente vai falar um pouquinho, em algumas partes a gente vai voltar para essa questão da organização do currículo, no sentido do currículo não, das aulas, tá? Primeiro, as etapas do processo seletivo. A maioria, eu vou falar aqui de uma forma geral, então pode haver variações. Vocês sabem, eu digo e repito, cada edital é único, analisem o edital, tá? Mas, grosso modo, as etapas do processo seletivo, eu tenho até uma outra aula que eu dei, que são os 7 documentos, e aí eu esmiuço um pouco cada um deles, mas eu vou falar aqui deles de uma forma mais sucinta. Normalmente, o processo seletivo ele tem 7 etapas. A primeira etapa é a divulgação do edital, a segunda etapa é a inscrição, a terceira etapa, essa inscrição, ela pode vir com parte dessa documentação que eu vou falar, ou ela pode vir com toda ou só com parte dela. Como assim? A inscrição ela pode ser apenas documentos normais que você vai submeter, RG, CPF, diploma, né? Na inscrição você precisa, no mínimo, apresentar o diploma de graduação, o histórico, RG, CPF, título de eleitor, essas coisas mais básicas. Depois da inscrição, a gente tem a divulgação do edital, a inscrição, você tem, vamos colocar na ordem aqui, você tem uma prova, grosso modo, a maioria deles, uma prova escrita. Depois, essa prova escrita ela pode ser dividida, às vezes, em linha geral e linha específica, mas é uma prova escrita. Depois, você tem a prova de língua, de proficiência, que pode ser uma prova real ou pode ser que você possa trazer uma proficiência de outro local. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre proficiência. Depois a gente tem a entrevista e que a gente pode chamar também de defesa do projeto, prova escrita, a análise do barema, que é do currículo Lattes. Tem outra etapazinha que eu não estou me lembrando agora, mas ou são 6 ou são 7, grosso modo. Então, o que é importante vocês saberem? Principalmente, quando você pega um edital, eu vou olhar principalmente o quê? Eu vou olhar principalmente a... Massa, Paula, divulga também, tá? Se vocês puderem, divulguem também para outras pessoas. Eu vou olhar principalmente o cronograma de inscrição. Primeira etapa, a divulgação do edital. Quando eu pego esse edital, eu vou olhar o cronograma de inscrição e eu vou olhar os pré-requisitos, tá? Para verificar se eu me encaixo nesse pré-requisito. O pré-requisito mais importante, que, claro, a maioria das pessoas vai ter quando vai se submeter, é ter cursado uma graduação que é validada pelo MEC. Como é que eu vou saber se a minha graduação é validada pelo MEC? No verso do seu diploma vai ter lá o livro, a página, o livro no MEC que está aquele seu curso. Se não tiver, procura a instituição e pergunta a ela qual é a autorização do curso, tá? Então, quando você submete, você precisa saber se aquele seu curso ele é validado pelo MEC. Se ele não for validado, a instituição pública gratuita não vai aceitar você como candidato, tá? Então, abriu o edital, olhou a inscrição, o que é que precisa, depois você olha o tempo de cada um dos documentos. Se na inscrição você vai precisar colocar de cara já todos os documentos básicos, mais o projeto, mais o currículo, ou não. Observa isso, tá? Por quê, Sandra? Porque há seleções que eles pedem apenas os documentos básicos. E o restante você entrega depois. Estou orientando uma aluna que está passando exatamente por isso. O processo seletivo dela, o projeto vai ser entregue no dia da prova escrita. Então, ela vai ter um tempo para se inscrever, um tempo até razoável para inscrição, mas não é o comum. A maioria
das seleções, elas vão abrir e com 2 semanas, no máximo 3, ela está fechando. Então, por isso que é importante você se antecipar, tá? Então, a primeira coisa que você tem que ver é o cronograma, né? Quando é que esse material eu vou precisar entregar? E, claro, eu olho o que é que preciso entregar no ato da inscrição. Outra coisa, no ato da inscrição, você precisa observar se os documentos vão ser pelo link, se você vai subir esses documentos ou se você vai entregá-los fisicamente, tá? Se for para subir, eu sei que nós estamos na era da tecnologia, mas muitas pessoas não são tão tecnológicas assim. Obrigada, Ana Maura. O que é que acontece? Observe se ele vai exigir que os documentos que vão ser, que você vai usar e vai fazer o upload, né, que é o subir esse documento na plataforma, no link que eles enviarem. Observe se ele aceita documentos em Word ou só PDF. Se só aceitar PDF, você vai ter que transformar esses documentos em PDF para poder submeter, ok? Ah, Sandra, mas que besteira. Não é besteira. Por quê? Muitas vezes você não sabe desse detalhe e aí você vai tentar subir esse documento, ele está em imagem, que é pesado, que é grande, e ele não sobe. E não acontecerá com vocês, porque vocês, né, são brasileiros, mas vocês estão aqui, vocês estão aprendendo, então vocês não vão deixar para a última hora, para o último dia, para o último minuto, vocês não vão deixar para fazer isso. Mas muitas pessoas deixam, pessoas que não estão aqui que não estão aqui estudando, né? Então, o que é que acontece? Deixa para o último dia, para a última hora, quando vai subir, não consegue subir, se enrola, acha que é a conspiração do mundo. Eu sabia que não era para eu fazer isso. Eu sabia que eu não deveria estar aqui. Não, é simplesmente que você não leu o edital e não identificou que precisava transformar esses documentos em PDF. Vai ter alguns posts agora em agosto. A gente vai organizar alguns posts lá no Instagram falando de alguns detalhes de como transformar um PDF, uma imagem PDF, como usar o WhatsApp para otimizar a escrita do seu projeto e outras ferramentas que a gente vai trazer. Então, acompanhe o Instagram, tá? Então, eu preciso ter atenção principal com o edital. O edital, a inscrição, o que vai precisar nessa inscrição e depois eu vou olhar o barema. O que é o barema? O que é o barema? Minhas alunas que estão aí, o que é o barema? Ana Paula, Ana Maura, tem muita Ana aqui hoje, né? Ana Cristina, Ana Maura, Ana Paula, Camilinha. O que é o barema? Eita, Leide, perdão, Leide. Esqueci de Leide, ele foi a primeira a chegar. O barema é a tabela de pontuação que você vai precisar colocar comprovadamente, ou seja, é o score que você vai ter exatamente. Olha que coisa linda, tabela de desempenho da vida acadêmica. Lá vai constar se você tem pós, se não tem. Pronto, tabela de desempenho da vida acadêmica. Gostei dessa definição, Camila. Eu nunca tinha visto desse jeito, não, mas adorei. Lá vai ter tudo o que tem no seu currículo Lattes. Todo mundo aí tem Lattes, né? Sábado é a nossa aula de Lattes, ok? 10 horas, não esqueça. Aula só para os alunos do curso. O que é o Lattes? É o currículo, é o seu currículo, né? Só que ele é feito numa plataforma chamada plataforma Lattes e ele vai estar disponível para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo acessar. E quando a gente fala do barema, qual é a diferença? É que, por exemplo, quando você vai viajar, você leva todas as suas roupas. Vocês levam todas as roupas quando vão viajar?
Eu levo quase todas, mas ainda ficam algumas. Não, você não leva todas as roupas. Você escolhe quais as roupas você vai usar. No Barema é a mesma coisa. Você tem um monte de formação, várias formações. Mas o Barema, ele não vai querer o seu currículo colado, copia, cola, bota lá. Não. Ele vai dizer o que é que cada item da sua formação acadêmica vai pontuar. Ah, Sandra, então pode ser que lá peça coisas. Pode ser que o meu Lattes tenha coisas que tenham atividades acadêmicas, tenham coisas, foi ótimo, né? Tenha cursos, formações que eu tive, que não vai pedir do Barema? Sim, com certeza. O Barema ele vai listar, tanto na ordem de importância, né? Quanto ele vai dizer quanto é que cada um vale. Por isso que eu indico a vocês que conheçam o Barema do programa que você quer submeter. Se você já sabe qual é o programa que você quer submeter, qual é o programa que você vai pensar em pensar, não. Qual é o programa que você quer ser aprovado? Então, você pega o edital anterior e já olha o Barema. Por quê? Porque algumas atividades que eles estão pontuando ali no score, você pode ser que você consiga nesse tempo que você está se preparando, tá? Então, pode ser que dê tempo você preparar alguma coisa para pontuar ainda melhor. Então, pode ser alguma coisa que já está engatilhado e você... Engatilhado foi ótimo. Engatilhado e você, poxa, isso aqui... Quando você vê que aquilo está no Barema, você fala, vou atrás disso aqui, tá? Então, conheçam o Barema. Depois que vocês olham o Barema, vocês vão verificar a questão das etapas. O cronograma é importante que você conheça com as etapas. Depois que você souber já quando é inscrição, o que é necessário para essa inscrição, depois que você olhar o Barema, você vai olhar as etapas e você vai observar se a prova de proficiência ela vai ser feita no mesmo dia da prova escrita ou se você vai poder trazer essa proficiência depois ou se você pode apresentar antes dessa prova. Leiam o edital com total atenção. Aliás, leiam não, analisem o edital, tá? Existem vários tipos de prova de proficiência, eu vou trazer um pouquinho sobre isso na próxima aula. Outra coisa que é importante que vocês tenham atenção nesse primeiro ponto que a gente está falando sobre os requisitos e as etapas. Com relação ao que é necessário para você entregar. Por exemplo, muitos programas, eles pedem carta de recomendação ou carta de aceite, que é menos pedido, mas às vezes eles pedem carta de recomendação. Então, normalmente isso acontece mais para doutorado, mas eu estou falando só porque, caso aconteça, vocês já sabem mais ou menos como é que acontece. É como se você tivesse feito se você fosse um comerciante, por exemplo, você vendeu alguma coisa ou prestou um serviço e alguém está falando bem do seu serviço. A mesma coisa é uma carta de recomendação que alguns mestrados pedem, falando sobre você. Se você fez um PIBIC, um PIBID, se você foi monitor, ou se você teve um desempenho em uma determinada... como aluno, né, naquela determinada disciplina, normalmente se pede mais para um doutorado, ou se você vai fazer se você vai ser aluno especial. Perdão, carta de recomendação para aluno especial, não. Aluno especial é carta de intenção, tá? Então, às vezes acontece essa carta de recomendação, mas é muito rara. Estou falando só para vocês saberem. Mas, o que eu vou falar em seguida é da carta de intenção. Alguns programas, eles vão pedir que você faça uma carta de intenção. Seja para você ingressar como aluno regular, seja para você ingressar como aluno especial. E o que é uma carta de intenção? É você dizendo a razão pela qual você quer fazer aquele mestrado, tá? E essa carta de intenção, ela serve como uma espécie de mini memorial.
você vai falar um pouco da sua vida e do seu desempenho profissional e como o seu desempenho profissional vai casar com aquele programa, com aquela linha de pesquisa, aquele programa, né? Então, é nesse sentido, tá? A carta de intenção é mais comum solicitar, mas é mais comum ainda solicitar se você vai fazer uma seleção para aluno especial. Aluno especial, proficiência e outras coisas, a gente vai falar mais na próxima aula, tá? Como você se candidatar a aluno especial, como você fazer a proficiência. E, claro, projeto, você precisa ter um bom projeto, ter um projeto bem escrito, um projeto que ele não só seja bem escrito do ponto de vista linguístico, mas ele precisa estar conectado. O título tem que estar conectado com a pergunta, que tem que estar conectado com os objetivos, com as hipóteses que são possíveis respostas à sua questão, com os objetivos específicos, que é como esse projeto, esse objetivo geral, perdão, vai se desdobrar. É justamente, a gente orienta que você faça um objetivo geral e 3 específicos, e esses 3 específicos, cada um deles vai ser uma parte, um capítulo da tua dissertação, tá? O currículo Lattes deve conter toda a nossa vida acadêmica ou tem algum limite? Não, não tem limite, Ana Cristina. O currículo Lattes, a gente vai aprender sobre ele no sábado, para os alunos que estão no curso. Você vai colocar todo o seu percurso acadêmico, tá? Desde que você começou a graduação. Você coloca lá todos os cursos que você fez, todas as comunicações que você apresentou, tudo. Quando você for submeter ao processo, se submeter ao processo seletivo, aí sim você vai olhar nesse barema, que é esse score, que é essa vida acadêmica específica que vai ser pontuada, você vai colocar naquela ordem. Às vezes, o programa ele pede currículo Lattes comprovado, mas ele coloca no barema o que é que vai ser pontuado. Então, é preferível que você tenha mais coisas que não são pontuadas do que menos coisas que vão pontuar. Por exemplo, eu coloquei no meu currículo 10 comunicações orais, mas eles só vão pontuar 5. Não tem problema, tá? O importante é que o que o barema está pedindo, você apresente com comprovação, tá certo? Por exemplo, você não precisa comprovar todas as comunicações orais se o barema só vai pontuar 5. Então, você apresenta aquelas 5, tá? Comprovada, que eu estou falando aí, a cópia mesmo do documento, tá? Uma sugestão: todas as vezes que você for colocar algum documento, algum curso, formação, palestra, enfim, qualquer coisa, escaneia e coloca numa pasta no computador e na nuvem, tá? Por quê? Porque vai facilitar na hora de você procurar depois, caso você precise. Se você for fazer uma seleção que vai subir documento a documento, ele lá, como imagem, se você quiser, já pode transformar em PDF, organizada numa pasta vai facilitar. Você pode organizar numa pasta só e dentro você coloca subpastas. Comunicação, anais de congresso, capítulo de livro e etc. Tá? No sábado a gente vai conversar um pouquinho mais sobre currículo, mas o Lattes em si, o ideal é que você coloque tudo o que você tem na vida acadêmica, tá? Tudo mesmo. E aí, quando a gente vai para a entrevista, o que é entrevista? A entrevista é uma etapa na qual os arguidores, né, os professores, eles vão pegar o teu projeto, eles já leram o teu projeto, só vai para a parte da entrevista quem é aprovado na parte escrita, tá? 90% das seleções, a inscrição é eliminatória. Se você esquecer de colocar alguma coisa, não pode, você é eliminado. Eles dizem não homologado. Quando você faz a prova, você tem que tirar no mínimo 7. Só faz a avaliação do projeto quem tira mais de 7 na prova. E alguns editais, eles trazem notas separadas.
para avaliação do projeto, para a estrutura, e uma nota separada para a entrevista. E a entrevista nada mais é do que eles vão fazer perguntas sobre o teu projeto. Tá? Então, a gente também vai trazer para vocês que estão no curso uma orientação de como, das perguntas mais comuns, né? E como você se submeter de forma... Se submeter não, como você responder de forma assertiva a essas perguntas. O que foi que você esqueceu, Ana Paula? Ana Paula, o que é que você esqueceu pela fé? Você não pode esquecer. Certo? Então, a entrevista é isso. Você vai passar por um grupo de professores que vão fazer perguntas a você e, dependendo do seu desempenho, você vai ser aprovado naquela etapa. Tá? Então, toda etapa conta, toda etapa é importante. Uma professora minha disse uma coisa. Uma vez eu falei para ela, professora, eu passei, não me lembro nem o que foi, mas eu tirei 7. E 7 é uma nota muito baixa. Ela disse, nota baixa é a que reprova. Então, se empenhe para que você possa ir bem em todas as etapas. Por quê? Porque se você não for tão bem na prova escrita, você ainda tem um projeto. Se você não for tão bem no projeto, ainda tem a prova de proficiência. Se você não for tão bem na proficiência, ainda tem a entrevista, sabe? Então, cada etapa conta. Faça cada etapa como se ela fosse a mais importante de todas. Tá? Então, por isso que o primeiro passo, né, um dos passos, o primeiro, na verdade, é a antecipação que a gente trabalha. Porque quando você se antecipa, a gente viu na aula de antecipação no nosso curso, a importância que é da antecipação para cada etapa, para o edital, para o projeto, enfim. Então, pense nessa entrevista como se você estivesse fazendo um encontro, como se você fosse para como se fosse um teste de elenco num papel de ator, de atriz, né? Então, você vai ser ali, ele vai olhar se o que está dizendo no currículo, o que está dizendo no projeto, o currículo é sua vida acadêmica, o projeto é a sua proposta para aquele mestrado. Então, ele vai olhar se aquilo ali vai dialogar com a pessoa que se apresenta ali, tá? E pode parecer besteira, mas a forma como você se apresenta desde a prova escrita, aliás, desde a inscrição, conta. Então, por isso que a gente vai ter um módulo sobre cognição indumentária, ou seja, como é que as pessoas me veem a partir da forma como eu me visto. E como é que eu quero que as pessoas me vejam e como eu pretendo me vestir para que as pessoas me vejam assim. Né? Por exemplo, você é sei lá, uma vendedora de joias. Se você chegar perto do seu cliente sem joia nenhuma, o que é que esse cliente vai pensar de você? E essa daí nem usa o que ela vende. Eu trabalhei um tempo muito grande, quase 10 anos, aliás, mais de 10 anos, como consultora de uma marca de cosméticos, e era exigido que a gente estivesse sempre maquiada. Por quê? Porque como é que eu vendo algo que eu não uso? É como se eu não acreditasse naquilo que eu estou divulgando, tá? A carta de aceite pode ser emitida por quem? Se a pessoa formou-se há alguns anos e quem ela pode solicitar. Veja, normalmente, essa carta de aceite, eu coloquei ela aqui, mas ela dificilmente ela aparece nas nossas seleções. Ela aparece mais em seleções para fora do Brasil, em seleções de outras instituições que você tem que ter a carta de aceite do orientador. No Brasil é muito incomum isso acontecer. Mas essa carta de aceite, se for solicitada, é de um orientador, não é de quem já conheceu você. A carta que eu falei anterior foi uma carta de recomendação, tá? Carta de recomendação, você pede a alguém que já lhe conhecia antes. Carta de aceite, você pede a alguém que vai te receber. Certo? Seria, por exemplo,
Você pesquisa, encontra lá, entre os professores que estão ali na linha de pesquisa, você encontra 4 que podem ser seus orientadores. Mas desses 4, 2 têm mais afinidade com o que você pesquisa, com a tua linha, com o teu tema, né? A linha que ele está tem mais a ver com o teu tema. E aí você conversa com ele e diz, professor, eu quero submeter e tal, eu preciso dessa carta de aceite, porque o programa exige. Ele vai dizer que, caso você seja aprovada, ele aceita ser o seu orientador. Tá? Não, a carta de aceite é uma coisa, a carta de intenção é outra coisa e a carta de recomendação é outra. A carta de aceite é para alguém que vai aceitar você quando você já estiver no mestrado. Então, você pede a alguém que vai dizer, ó, projeto de fulano de tal, é de interesse da nossa linha, e caso ela seja aprovada, eu serei seu orientador. A carta de recomendação é quem foram seus professores e o que é que eles dizem sobre você para você estar aqui. Muito difícil de pedir nos nossos processos seletivos. E a carta de intenção, normalmente, é pedida ou quando você vai se submeter a um processo seletivo para ingressar, você vai justificar o porquê você está querendo ir para ali, ou numa seleção de aluno especial que a banca quer saber qual é a sua intenção, por que você está escolhendo aquela disciplina e não outra, como você apresenta, como você argumenta, como você justifica, né, de forma argumentativa a escolha daquela disciplina e não de outra para ser aluno especial, certo? Então, carta de aceite, carta de recomendação e carta de intenção são 3 documentos distintos, ok? E aí, também é na entrevista que a banca, os seus futuros orientadores, talvez, eles vão ter o primeiro contato físico, visual com você. Algumas entrevistas, no período da pandemia, estavam sendo feitas online. A segunda parte do que eu quero trazer para você hoje, algumas coisas a gente já falou, mas só para lembrar vocês e consolidar isso, é a preparação para essas etapas. Quando eu sei com antecedência quais são as etapas, em quanto tempo uma e a outra acontecem, o que eu vou precisar saber para participar desse processo? Eu tenho na minha frente uma possibilidade de eu fazer um cronograma. Esse cronograma é um cronograma meu, de preparação. Então, como é que eu vou me preparar? A primeira coisa que a gente orienta é organize dentro da sua vida de trabalho, de outras coisas, de casa e tal, faça um cronograma e organize um tempo, não somente para estudar o que vai cair na prova, mas para você estudar uma estratégia de como você vai se preparar. Como é que você vai fazer um estudo? Como é que eu vou estudar para a prova? Eu vou utilizar... São quantos livros? São 3 livros. Como é que eu vou fazer isso? Dedique um tempo para isso. Planejamento para algo que vai acontecer normalmente em pouco tempo. Dificilmente algum de vocês aqui vai ter mais de 6 meses para se preparar. Normalmente a gente procura já bem em cima. Eu peço e repeço para que quem está no curso veja as aulas, porque tem edital para sair. Final de julho, começo de agosto, setembro, tem um monte de edital para sair, tá? No caso de comprovação para o Barema, tem um tempo limite? Excelente pergunta, Ana Cristina. Excelente. Boa noite, Bartira, seja bem-vinda. Importantíssimo. O Barema, ele traz, sim, um tempo no qual você fez aquela formação. Por exemplo, você tem 30 capítulos de livro publicado, não sei quantas comunicações orais, não sei quantos trabalhos em análise de congresso, mas nos últimos 5 anos você não fez nada. Provavelmente a sua nota no Barema vai ser lá embaixo. Sua nota do currículo, que o Barema é o score para esse currículo, vai ser lá embaixo. Normalmente eles pedem dos últimos 5 anos. Alguns dos últimos 10, mas a maioria dos últimos 5 anos. Por que isso?
para que o aluno esteja sempre se atualizando. Porque se eles não colocassem um tempo, a gente fazia e deixava para lá. Mas é uma forma de fomentar esse nosso aprendizado. Excelente pergunta, muito boa pergunta mesmo, Ana. Tem um tempo, então olhem isso também, tá? Para vocês não perderem tempo organizando documentação que não vai ser computada, tá bom? Além de você criar um cronograma de estudos detalhados, além de você, primeiro, dedicar um tempo. Numa tarde, você faz isso, numa noite, em 2, 3 horas, você consegue pensar estrategicamente como é que você vai fazer, observar como é a tua semana, pensar a longo prazo, 2, 3 semanas, um mês, como é que, digamos que abre a seleção, você tem até o final de agosto para submeter, para fazer a inscrição. Então, eu tenho um mês. O que é que eu já tenho? O que é que ainda falta? Como é que eu posso otimizar? Então, para fazer essa preparação, dedique 2 a 3 horas, você consegue fazer essa análise, essa anamnese, na verdade, para depois você criar um cronograma mais detalhado, tá? Então, pense como se você estivesse se preparando para uma maratona, para um Enem, para um vestibular. Vai ter dias que são específicos, mas um aluno que vai para um Enem, para um vestibular, ele não pode se preparar nas vésperas, às vésperas. Ele tem que ter uma preparação bem anterior. Um atleta que o diga, né? A gente está aí na época das Olimpíadas e essa galera está treinando há 2, 3 anos. E a gente passa 4 anos em uma universidade e quer aprender a ingressar no mestrado com 2 meses. E muitas vezes, com o edital aberto, em 2 semanas a gente quer estar pronto. Né? Então, cuidado com essa síndrome do presentismo. O presente você tem que aproveitar, você tem que ter esse foco no agora também, mas lembrando que é um presente que eu preciso ter uma prospecção de futuro. Tá? Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tem que ter um equilíbrio. Eu preciso aproveitar esse presente, entender o que eu estou, observar o que está ao meu redor, mas eu tenho que pensar: onde é que eu quero estar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Eu quero estar ainda na sala de aula, ganhando a mesma coisa, sem perspectivas de outras opções, ou eu quero ter algo que eu possa, poxa, agora eu tenho isso, o que é que eu posso fazer com isso? O que é que eu ganho tendo isso aqui? Quais são as possibilidades que se abrem para mim? Deixa eu ver aqui se tem alguma. Ana Paula esqueceu o que ela tinha esquecido. Ótimo. Tem que tomar água, tá, gente? A água é importantíssimo para estudo, tá? Para manter a hidratação. Então, além de você pensar numa estratégia de estudo, pense também em simulações de provas. Por exemplo, você tem. Isso é mais fácil a gente fazer com a prova de proficiência. Mas você pode fazer também pegando tópicos do livro. Por exemplo, tem lá 4 ou 5 livros para você estudar. Pega um capítulo desse livro e simula uma pergunta que transite pelos capítulos e tenta fazer uma prova com tantas laudas, 4 laudas no tempo X. Por quê? Porque aí você vai treinar o tempo de escrita, tá? Quando a gente vai orientar o pessoal para fazer concurso para professor, a gente tem a seguinte dica: são 10 pontos e você vai escrever, né, uma prova, normalmente uma prova que é sorteada na hora dos 10 pontos. Então, como é que você faz? Você estuda, os pontos, e depois você simula uma prova de pelo menos 4 laudas. Paula vai mandar eu tomar mel, né, Paulo? De pelo menos 4 laudas com cada um daqueles pontos. Por quê? Quando chegar próximo da prova, na semana da prova, você vai só revisar, você estruturou toda aquela prova, e aí você vai só revisar. Quando chegar na prova, a probabilidade de dar branco é muito menor, tá? Porque você treinou. Então, no caso da prova escrita, que a gente não sabe qual é a pergunta que vem, porque na prova do concurso você já tem os temas previamente, é como se ele estivesse te dando os temas, são os livros. Cada livro é um tema. E tem subtemas no livro, ou no artigo, se for o caso. E aí pensa como você estruturaria uma
uma prova se aquele tema, aquele título do livro fosse a pergunta. Como é que você ia emaranhar os capítulos? Depois você tenta fazer com todos os livros, ok? Isso vai vir também dentro do curso, algumas estratégias para vocês, tá? Questão do tempo, cada etapa ela vai ter um tempo, então a prova escrita tem um tempo, a prova de proficiência tem um tempo, a entrevista tem um tempo. Tudo isso você precisa saber quanto tempo você vai ter para que você possa se organizar adequadamente, né? Você tem que pensar assim, por que o tempo é importante? Quando você pensa assim numa orquestra, né? Então se aqueles músicos eles não tiverem uma noção de tempo, o sinal que o maestro vai dar, da entrada ou da saída ou da parada, eles não vão conseguir acompanhar. Então, cada sessão, cada parte da seleção, ela é importante, porque quando você entende que é importante você pensar nesse tempo, você vai perceber também, e treinando, claro, quanto tempo você escreve uma lauda. Então, quando você chegar na prova, a prova vai ter aí de 3 a 4 laudas. Caramba, eu não consigo escrever 4 laudas em 2 horas. Por quê? Porque eu não treinei. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em escrever pouco. Eu escrevo muito. Então, quando eu cheguei na prova do mestrado foi tranquilo aqui do mestrado, né? Fiz a prova, escrevi pra caramba, não tinha limite. Quando eu cheguei no doutorado, para fazer a prova do doutorado, eram 4 laudas pautadas, uma pauta desse tamanho assim, quase não dá para desenhar a letra. E aí, para mim foi muito difícil, muito desafiador. Só que eu já vinha treinando, mas eu não imaginava que era tão restrito assim. Mas se eu não viesse treinando, provavelmente eu não ia fazer uma boa prova. E o meu treino também tinha sido nas próprias aulas do mestrado, nos trabalhos e tal, porque quando a gente está na universidade, a gente sabe que tem um limite, né? Senão o professor vai ficar 6 meses corrigindo só suas questões. Então, tem um limite de laudas e tal. Então, exerça esse treino, faça esse treino de escrita, analise você com o tema na cabeça, quanto tempo você passa para escrever uma lauda, né, que é uma página, né? E aí você pode pegar uma página de caderno pautada, ou pode pegar uma página de ofício também, sem pauta, tá? E, não menos importante, cuidado com o emocional. O emocional pode e normalmente sabota demais a gente, tá? Então, cuidar desse emocional, a gente também tem no curso uma aula sobre inteligência emocional, é fundamental, porque esse branco que a gente fala que, deu um branco. O que é esse branco? Esse branco é o nervosismo de você pensando que você não tem competência para fazer aquilo. Então, você fica tão ansioso, tão nervoso, que você não consegue se concentrar para fazer aquela prova, mesmo que você tenha estudado. Então, preparos diferentes, treino, controle de tempo, cuidado da saúde, da alimentação, principalmente às vésperas da prova, procurar na semana da prova fazer atividade física, sei lá, tipo caminhadas, né, coisa leve, né? Não, essa semana da prova, eu vou fazer todo dia meia hora de caminhada, porque isso vai ajudar você a trabalhar o seu emocional também, a ficar mais. Não é bem o emocional em si, mas você trabalha hormônios do corpo que vão ajudar você a manter esse emocional mais controlado, tá? E na véspera da prova, de preferência, eu sei que algumas pessoas vão dizer que eu não segui isso, mas eu aprendi na marra, né, que na véspera da prova a gente precisa dormir. Uma neurocientista que eu sigo, a doutora Rosana Alves, ela diz que quando você passa mais de 20 horas sem dormir, seu corpo ele tem o mesmo reflexo de quem tomou 2 taças de vinho.
Ou seja, aquela máxima que a gente fala assim, tô bêbado de sono. Quando você passa mais de 19, 20 horas em vigília, você fica literalmente bêbado. Mas não é de álcool, é de sono mesmo. E ele vai mexer nos teus reflexos, nas tuas respostas, justamente como se você tivesse bebido 2 taças de vinho, tá? Então, a gente sabe que vinho aí tem 15% mais ou menos de teor alcoólico, é como se você tivesse ingerido aí pelo menos 5% ou mais de álcool aí na tua corrente sanguínea. Tem uma pergunta aqui, a prova de proficiência hoje em dia não acontece no período inicial, etapas. Depende depende do programa, Bartira. A gente vai falar um pouquinho mais de possibilidades da proficiência na próxima aula, que a gente vai trazer a também falar sobre a carta de intenção e outras coisas. Mas, normalmente, a prova de proficiência ela é feita junto com a prova escrita. Vai depender muito do programa que você vai. Pelo menos os programas que eu conheço, eles exigem que a proficiência seja feita na hora no mestrado, tá? No doutorado, que inclusive onde eu fiz era assim, a gente tinha até o final do ano seguinte para apresentar, tá? Mas se a prova de proficiência ela for só classificatória, aí você tem essa possibilidade de apresentar e aí não vai ter pode não ter uma nota exata, mas ela vai contar como se você tem, conta, sei lá, 10 pontos. Se você não tem, conta 0 pontos. Como, por exemplo, quando você faz um concurso e você não tem título. Você não é reprovado porque não tem título. Mas, se você não tem, nós tiramos a mesma nota na prova no concurso, ele é só classificatório. Mas ele pode reprovar, eu vou ficar acima de você. Entende? Então, muitas vezes a prova de proficiência ela é só classificatória. Mas se você não tiver, você pode perder sua vaga. Tá? Porque o frigir dos ovos na pontuação 1/10 reprova. Então, prestem atenção a isso. E, claro, sempre olhem onde é que essa prova de proficiência está. Se você vai poder apresentar, se ela é classificatória, se ela é eliminatória. Se ela for eliminatória, recomendo que você faça um preparatório, de que seja de 5 aulas, mesmo que você já conheça a língua. A gente vai falar de prova de proficiência na próxima aula, tá, Bartira? Não vou entrar muito não, senão a gente vai entrar no assunto da próxima aula e não vai finalizar o desse. E se você tem mais perguntas, podem ir colocando aí, que a gente está já caminhando para o final. Com relação à escolha dos programas e das instituições, por 2 razões. Primeiro, porque, principalmente, os professores, eles não têm uma renda muito alta. Né? Nós temos ali, a maioria dos docentes no Brasil tem uma renda de até não, mas de R$ 4.000, mais ou menos, fora os descontos. E quando fica o líquido, fica ali por volta de 2.000, 2.500. Né? Então, é uma renda razoável para a maioria da população brasileira, porém, não é uma renda que te permita investir R$ 1.800, R$ 1.500, R$ 2.000 num mestrado pago, tá? Porque um mestrado pago numa instituição boa, reconhecida pelo MEC, na área de educação, vai ser, no mínimo, R$ 1.200, R$ 1.500. Não menos que isso, tá? Mas a Face Esquina, que é aquela faculdade ali da esquina, está cobrando 350. Minha dica para você, não estude em escola ruim. A vítima vai ser sempre você. Isso era uma frase do Wagner Horta, que é um professor bem renomado, aí, que trabalhava avaliação e tal. Então, se você pode ter acesso ao mestrado público, faça um mestrado público. Primeira questão, financeira. Segunda questão, a qualidade das instituições públicas. E a terceira questão é que quanto mais gente tiver buscando o mestrado, mais vagas são abertas. Tá? Então, são essas 3
essas 3 justificativas que eu trago para vocês. Né? E fiz mestrado, doutorado, sou aluna muita gente me conhece, morava numa comunidade, estudei a vida toda em escola pública, fiz faculdade pública, fiz mestrado, doutorado públicos. Então, você ainda corre o risco, no mestrado, de ganhar uma bolsa e poder abrir mão, temporariamente, que seja, do seu emprego, para você poder estudar, né? E aí, algumas instituições têm bolsa, então isso também é uma coisa que vai variar de instituição para instituição, de programa para programa. Se você não tem como se manter durante o mestrado, procure instituições que tenham bolsas para mestrado. Normalmente, as bolsas, elas são para os alunos que tiram as melhores notas. Então, isso também faz com que a gente tenha um pouco mais de atenção às nossas notas, para que a gente possa tirar uma nota melhor. E algumas bolsas hoje já permitem que você acumule a bolsa com o trabalho, tá? Mas lembrando que quando o orientador ou o programa pedir para você se deslocar, pedir para você ir para um congresso, pedir uma determinada atividade que vai impactar diretamente o seu trabalho, você pode ser convidada a abrir mão da bolsa, tá? Porque a bolsa, na verdade, é para que você se mantenha durante o processo, durante o tempo do mestrado e do doutorado, tá? Mel com gengibre, tá ali na geladeira, tem que tomar. Ok? Então, para escolher as instituições, procure instituições. Se você quiser pagar por um mestrado, procure uma instituição reconhecida pelo MEC com um mestrado que tem uma nota mínima de 4, ou 5, ou 6, ou 7. As que tem 6 e 7, a maioria são as PUCs, das privadas. E o mestrado na PUC, ano passado, que eu pesquisei, estava R$ 3.500 o mês. Eu acho que vale mais a pena investir no mestrado público, tá? Então, se você vai fazer um mestrado numa instituição que não é pública, você deve procurar se ela tem uma boa pontuação, se esse mestrado dela é reconhecido, se tem pontuação, tá? E como é a reputação desse curso também no mercado. É bom você também fazer uma pesquisa. O mestrado público, ele tem nas instituições federais, nas instituições estaduais e nas municipais. Dependendo de onde você mora, pesquise se o município não tem instituição pública municipal. Não só, no caso das estaduais também, não só da capital. Existem estados que têm instituições públicas no recôncavo, como a Bahia. No sul de Minas, como tem Minas. Aqui em Pernambuco a gente tem instituição, tem a federal aqui em Recife, mas tem a Univasf, que é no Vale do São Francisco, tem outras instituições federais, então cada uma delas vai ter um processo seletivo distinto. Existe uma diferença entre ser tem uma diferença entre o campus e os campi, que são que são espalhados. Por exemplo, Recife tem Caruaru, acho que é Caruaru e Vitória, né? Caruaru e Vitória. A de Garanhuns já não é mais Universidade Federal, já é Univasf, que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Então, ela vai ter um outro mestrado, um outro doutorado. Então, prestem atenção nisso, tá? Outra coisa, as universidades estaduais têm essas questões mais regionais, são possibilidades também. E os IFs, os institutos federais, também têm curso de graduação e alguns têm curso de mestrado. Alguns vão mais para o lado da educação profissional, mas também tem em educação e em outras áreas, tá? Ensino também. E tem os profs também, que também vou falar na próxima aula, tá? Como você participar dos profs. A última orientação que eu queria dar a vocês hoje, com relação ao financiamento não, ao custo, né,
desse mestrado, se você não quiser fazer um mestrado numa instituição pública, porque é mais trabalhoso? É. Você vai precisar se preparar porque você vai concorrer com mais gente? Sim. Então, não, Sandra, eu quero fazer numa universidade pública, numa universidade privada, mas eu não tenho todo o dinheiro. Então, procura saber se essa instituição ela tem bolsas. Tem instituições privadas que têm bolsa de estudo para você pagar o mestrado e também tem bolsa permanência. Perdão. Então, é como se você fosse, né, o financiamento, ou, no caso, alguém financiando para você, é como se a universidade estivesse financiando o seu estudo, é como se alguém estivesse investindo em você para você estudar. É como se você tivesse um projeto, e aí não um projeto de pesquisa, mas eu tenho um projeto de abrir uma ONG, tal. Então, eu vou buscar um patrocínio para isso. É mais ou menos isso que acontece quando a instituição ela te dá uma bolsa. Então, tem a bolsa para pagar o curso e tem a bolsa também de permanência. Instituições públicas e instituições privadas, as duas têm bolsa permanência. O federal também financia instituições privadas, tá? Então, preste atenção também. Se você quiser fazer na instituição privada, procura ver essa questão das bolsas. A quantidade de bolsas na instituição privada, permanência, é muito menor do que nas instituições públicas, né? Claro. Mas elas existem. E também tem os financiamentos que você pode fazer para cursar o seu mestrado. O que eu não indico. E aí vocês podem ser contra, e aí não tem problema nenhum de vocês serem contra o que eu vou dizer agora. O que eu não indico, cursar um mestrado fora do Brasil, sob a alegação de que aqui no Brasil eu não consigo. Veja, se você está indo para um mestrado fora, porque provavelmente você entende que é mais fácil você passar, pergunte-se, por que é mais fácil? É só porque é pago? Não. Ele é mais fácil porque provavelmente ele vai ter menos qualidade. Se você disser, não, Sandra, mas eu quero fazer fora, beleza. Procure instituições públicas lá fora. Porque depois que você fizer esse mestrado, você vai pagar com as pessoas que estão pagando 500, 600, 700 reais por mês para fazer um mestrado na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. E aí vem me perguntar, eu não recomendo. Por quê? Depois que você terminar, você ainda tem que fazer a validação aqui. Hoje há uma facilidade, que é a plataforma Carolina Bore, que você submete, mas você tem que pagar. Mas é a plataforma do governo federal? É. Mas ele vai tirar, a universidade vai tirar o seu... Ela anda aqui, aqui e aqui. Ela vai sair desse curso para analisar o seu, que está fora da rota. Mas ela vai cobrar. Tem umas que cobra 500, outras cobra 1.000, outras cobra 3.000, vai variar, tá? Antigamente era pior ainda, porque antigamente você pagava 5, 6 mil sem nenhuma garantia de que seria validado. Mas hoje, primeiro ela faz uma avaliação prévia e aí ela diz, para validar o valor é X. Mas ela também pode olhar o seu diploma, olhar o seu histórico e dizer, não vou validar. Aí você vai ficar de instituição em instituição fazendo esse percurso. Mas é por sua conta e risco. Eu não recomendo. Eu recomendo que você se prepare com antecedência. Pode ser comigo, pode ser com outra pessoa, pode ser sozinho. Não tem problema. Comigo eu só garanto que você vai economizar tempo e dinheiro. Porque a gente dá o atalho, não é o atalho porque eu conheço arrumadinho, não. É porque eu trilhei já o caminho. Então, eu sei como fazer. E aí eu oriento os meus alunos como eles podem fazer para otimizar, organizar o tempo, trabalhar as emoções, verificar como é que está a sua questão indumentária, se está de acordo, se não está, como é que você pode melhorar, ajustar, como fazer um projeto
com qualidade, como ter uma escrita mais assertiva, argumentativa, como você pode organizar o seu Lattes. Tudo isso a gente orienta dentro do curso. Mas você pode fazer também a parte. Não tem problema nenhum. Meu conselho é: não faça em universidade fora do Brasil, principalmente Paraguai, Uruguai e Argentina. Ah, Sandra, é preconceito. Não, porque a maioria é instituição privada que faz convênio com instituição daqui e ainda mente descaradamente dizendo que o mestrado é reconhecido no Brasil. Eu morro quando eu vejo isso. Minha vontade é... Outra coisa, não existe mestrado no Brasil. Aliás, só existe um mestrado no Brasil que é híbrido e que foi aprovado no apagar das luzes de 2023. Tem outros que a CAPES e o CNPq estão avaliando, principalmente a CAPES, né? Estão avaliando, mas eu acho muito difícil que passem. Por quê? Porque o mestrado EAD, gente, infelizmente eu preciso falar uma verdade aqui para vocês. Aqui não tem criança, aqui só tem adulto. Infelizmente, muita gente quer mestrado EAD porque quer fazer de qualquer jeito. E o mestrado não é um curso para você fazer de qualquer jeito. O mestrado, ele é uma validação de que você ingressou no campo da pesquisa. E se você é docente, o teu compromisso é ainda maior. Porque o teu conhecimento ali você vai trazer para melhorar a tua atuação em sala de aula, para melhorar a tua vida profissional, para estar em lugares que você não está sem o mestrado. Então, não procure mestrado online, EAD, porque é para facilitar. Não é para facilitar. A maioria das vezes, sejam realistas com vocês mesmos. A maioria das vezes é porque a gente quer fazer, não, quero fazer em casa, quero fazer de qualquer jeito. E eu digo a vocês, um curso EAD, ele dá muito mais trabalho para vocês se autorregular do que um curso presencial. Eu tentei fazer uma graduação EAD, não consegui. Tudo bem, eu estava dentro do doutorado, né? Aí, o negócio meio que desandou. E hoje eu dou aula na EAD. E eu vejo muitos alunos da EAD que não estão ali porque acham mais fácil. O que foi isso, minha gente? Meu celular falou sozinho aqui. Falou Shopee. Oi, boa noite, Elba. Elba chegou no finalzinho, mas seja bem-vinda. Tá? Então, se preparem. Organizem o tempo de vocês. Entendam as etapas necessárias para vocês serem aprovados. Como é que eu vou saber dessas etapas, Sandra? Começa com o edital. Começa olhando 2 ou 3 editais anteriores ao que não foi aberto ainda. Comece a se preparar de 3 a 6 meses antes. Não tem como você não ser aprovado. Não tem. Por quê? Porque você está seguindo os passos corretos. Tá, vamos dizer aí que tem 90% de chance de você ser aprovado. Por quê? Porque 90%, 90% não, que eu vou ser muito pessimista, mas 70% a 80% da galera que faz não está preparada, não se preparou antes. Acha que vai contar com a sorte. Deus vai ajudar. Quando chegar lá, um anjo vai sussurrar no meu ouvido o que é que eu tenho que escrever. Vai não, filho. Vai não. No ano que eu fiz, eram 1.005, eu acho, 1.090, alguma coisa assim, para 25 vagas. Eu passei porque eu sou o suprassumo do conhecimento? Não, porque eu me preparei, porque eu fiz, e eu nem sabia, acho que 95% do que eu sei hoje eu não sabia naquela época. Mas eu já tinha feito uma seleção e já não tinha sido aprovada. Então eu procurei onde é que estavam os erros e me preparei para a próxima. Então, façam isso, invistam em você. Mais do que um mestrado pelo mestrado, pensem no mestrado como uma possibilidade de vocês investirem em conhecimento, investirem numa possibilidade, caso você queira mudar de profissão ou melhorar financeiramente, e uma possibilidade de melhorar a vida da sua família. E aí, para mim, o mestrado trouxe tudo isso. Trouxe melhoria de vida financeira, trouxe acesso a um conhecimento que eu, de outra forma, não teria adquirido, e trouxe também uma melhoria salarial significativa. Hoje eu tenho, com mestrado e doutorado,
Não sou rica, não, tá? Porque o imposto de renda leva a metade do salário da gente, né? Mas hoje eu tenho uma vida tranquila financeiramente em relação à grande maioria dos profissionais que são professores. E eu sou professora da educação básica. Sou do ensino superior também, mas a minha renda principal é da educação básica. E foi graças ao mestrado que isso aconteceu. Porque eu também acessei outros espaços. Hoje eu tenho um guarda-chuva de projetos, de ações, dou formação de professores. Essa semana eu vou fazer uma formação numa escola. Tenho o curso preparatório, tenho as minhas mentorias, tenho as orientações express que eu dou. Então, assim, nada disso seria possível se o mestrado não fosse aquela pedra no meio do meu caminho. Então, pensem, ajam e se preparem para fazer o mestrado e não só para cursar, para entrar no mestrado, mas que toda essa caminhada, desde a preparação até você dentro do mestrado, que isso seja proveitoso, que isso seja, aliás, proveitoso não, prazeroso. Não tem nada melhor do que você ir alcançando as etapas, andando ali naquele espaço e você ir assim, caramba, estou entendendo. Nossa, eu aprendi isso aqui. Nossa, isso aqui tá massa. Poxa, eu não imaginava que isso aqui era tão... Não é fácil, mas simples de compreender, sabe? Então, é por aí. Não estude em escola ruim, a vítima vai ser sempre você. E faça por você, faça por quem você ama e faça pelas pessoas que você quer ajudar a melhorar a vida, investir nessas pessoas também. Foi por aí que eu trilhei o meu caminho. Tá bom, gente? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Na próxima aula, a gente vai falar sobre... Vou voltar à questão das cartas de intenção, principalmente para aluno especial. Vamos falar de proficiência, tá? E vou trazer também algumas orientações sobre escrita, tá? Vão ser 3... As nossas aulas vão sempre se pautar em 3 tópicos, para a gente não se alongar demais. E eu estou aqui com uma filinha, porque se eu não tiver uma fila, eu vou falar aí durante 3 horas. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que vocês venham e eu valorizo também o tempo de vocês, tá? Não só o meu tempo, mas eu valorizo também o tempo de vocês, ok? Então, boa noite, Deus abençoe. Aguardo vocês na próxima semana, dia 1 de agosto. A gente vai estar aqui. Vai ser um dia bem tenso para mim, porque eu vou estar em formação o dia inteiro. Perdão. Mas o meu compromisso aqui com vocês não pode faltar, tá bom? Então, um beijo, boa noite. Deus abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau.